Graça e paz para todos. Aqui quem vos fala é o Bispo Isaac. Hoje eu tenho uma mensagem que o Espírito Santo, trazido pelo Espírito Santo ao meu coração, para o seu coração, e é um programa cujo o tema desse programa é Tudo Posso naquele que me fortalece. É isso mesmo, o nome desse programa é Tudo Posso naquele que me fortalece. E o tema da mensagem de hoje é E se eu orar? E se eu orar? Se encontra em 2 Crônicas, na Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Repetindo, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Oh, aleluia! É um tema muito simples. É um tema muito simples, mas muito poderoso. Ei, querido, a oração de um crente, move a terra. A oração de um crente, ela vai longe. E hoje o tema é esse. E se eu orar? E eu quero me basear numa personagem chamada Ana. Isso, aquela que foi a mãe de Samuel, que foi zombada, escarnecida por muitos anos pela Penina. E certa vez eu tenho a plena certeza que Ana, naquele dia, quando ela foi para o templo, e ela disse assim, tenho certeza que ela disse assim no seu coração, e se eu orar? Querido, mediante aquela circunstância, mediante aqueles problemas que ela passou vários e vários anos, sendo escarnecida, sendo zombada, sendo desqualificada pelaquela opressora chamada Penina. E Ana já não estava mais aguentando. Amado, Ana, mesmo sem aguentar, Ana, mesmo sendo zombada, ela não se entregou. Quem ora tem força. Quem ora busca força. Quem ora, querido, ele sabe que no momento certo Deus vai responder às tuas orações. É assim como diz aqui no texto: estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mas, Bispo Isaac, eu não sei orar com muita eloquência. Bispo Isaac, eu não sei orar com tanta... Quem disse que você precisa orar com tanta eloquência, colocar a palavra difícil? Não. Deus, ele só quer que você ore. Porque quando você está orando, quando eu estou orando, nós estamos falando com Deus, estamos expressando o nosso problema para Deus. E alguns tópicos: acreditar que Deus ouve a tua oração. Ana acreditava que Deus ouviu a oração dela. Ana acreditava que Deus um dia vai responder a oração. Agora você precisa entender que Deus tem 3 respostas clássicas ao ser que ora, ao ser que busca. Deus tem 3 respostas clássicas: sim, espera e não. Sim, espera e não. Eu tenho apenas certeza que a resposta que Deus estava dando para Ana: espera. Sabe por quê, querido? Tem muitas das vezes que se Deus responder na hora que a pessoa quer, a pessoa recebe a bênção e não retorna para agradecer. A pessoa recebe a bênção e esquece de quem o abençoou. Se lembra daqueles 10 leprosos? Quando Jesus curou aquela lepra daqueles 10 leprosos, só um que voltou para agradecer. Isso se chama gratidão. A minha primeira palavra quando oro, a minha primeira palavra quando eu dobro meus joelhos, oro ao Pai, a minha primeira palavra é gratidão. Eu te agradeço pelo ar, pela vida, pelo calçado, pelo vestir, pelo teto, pelo salário. Eu agradeço pelas lutas,
pelas vitórias, eu agradeço pelas provas, pelas conquistas, eu agradeço pelos embates, mas também agradeço pela grande vitória que Deus nos concede. Agora, onde eu devo orar? Querido, eu gosto de monte, eu gosto de vigília, eu gosto de mini vigília, mas tem um lugar que a Bíblia nos ensina. Entra no seu quarto e fecha a porta do teu quarto. Sabe quando você fecha a porta do teu quarto? Você está fechando a porta do teu quarto para que a incredulidade não entre, para que a falta de esperança não entre. Você está fechando a porta para que o desânimo não entre, para que as adversidades não entrem. E quando você dobra os teus joelhos, aleluia, quando você dobra os teus joelhos dentro do seu quarto e começa a orar a Deus, que a Bíblia fala, ora a Deus, que Deus em secreto. E sabe de uma coisa? Deus vai estar te ouvindo. Deus vai estar ouvindo as tuas orações e Deus vai responder mediante a vontade dele. Não é a tua vontade. Tem gente que acha que manda em Deus. Tem pessoas que pensam assim, eu mando em Deus. Deus, eu dei o dízimo. Deus, eu subi um monte. Deus, eu jejuei. Deus, eu fiz aquilo. Deus, eu fiz aquilo. Não, querido. Deus vai te responder no momento que ele achar que está o momento certo, o momento apropriado. E quando Deus respondeu a Ana, querido, oh, aleluia, e Ana fez um voto a Deus, Ana fez uma promessa a Deus, o filho que tu me des, aleluia, eu vou te devolver para trabalhar na sua casa. Ei, amado, quando a bênção chegar, seja grato. Quando a bênção chegar, seja grato. Claro, tem muitos e muitos exemplos na Bíblia de mulheres que oraram. Você lembra de Paulo e Silas quando estavam na prisão, totalmente acorrentado, totalmente dentro de um local, amado, totalmente desqualificado. E aí Paulo olha para Silas e Silas olha para Paulo, os dois acorrentados, os dois presos. Aí Paulo fala assim para Silas. Aí Silas, o que foi, Paulo? Silas, eu sei que nós estamos presos. Vamos orar, Silas? Aí Silas, tá bom, Paulo, você ora que eu canto. Vamos orar e cantar? Ei, querido, ore que a vitória vem. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a vitória surge. Ore ao Senhor. Está difícil? Ore. Está fácil? Ore. Está tudo bem? Ore ao Senhor. Está tudo dando errado? Ore ao Senhor. Mas, pastor, se eu estiver dentro de uma condução, se eu estiver dentro de um ônibus, dentro de um avião, eu tenho que orar de voz alta? Não. Fecha os teus olhos, ora a Deus no teu pensamento, ora a Deus na sua mente. Se eu estiver, pastor, no trabalho, dirigindo, meu bispo Isaac, se eu estiver no trabalho, como eu posso orar? Ei, querido, ore, acreditando que Deus ouve a sua oração, dizer coisas boas sobre Deus. Deus, tu és o meu rei. Deus, tu és o meu Senhor. Deus, tu és tudo para mim. Usar palavras próprias, usar suas próprias palavras. Irmão. Querido, converse com Deus como um amigo. Não precisa usar palavras difíceis, não. Use as suas próprias palavras. Confesse seus pecados e peça perdão. E outra coisa, dizer a Deus que você confia nele e qualquer que seja a resposta, você vai agradecê-lo. Dizer obrigado pelas coisas boas da sua vida. E outra coisa, amado, sempre fecha a oração, orar dizendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E creia. O tema da mensagem é esse. E se eu orar? E se eu orar? E se eu orar? O diabo pode debochar da sua pregação,
O diabo pode debochar da sua gravata, mas quando um crente ora, o diabo se estremece. Quando um crente ora, o diabo corre. Quando o crente ora, muitas vitórias aparecem. Ei, querido, creia, as tuas orações estão sendo ouvidas. As tuas orações estão sendo ouvidas. Porque diz assim a palavra do Senhor, para fechar: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ei, querido, fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais forte no seu coração. Que Deus te abençoe.